Você não vai acreditar no que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, que já ultrapassou todos os limites há tempos, agora se superou novamente de forma absolutamente inaceitável. Estamos diante de um escândalo político de proporções gigantescas e sem precedentes. Um ministro do STF, aquele que deveria ser o guardião da Constituição e da Justiça, está agora atuando nos bastidores para sabotar o processo democrático do país e garantir que a direita, representada por Bolsonaro e seus aliados, não consiga conquistar uma maioria no Senado em 2026. Sim, você leu certo. Um membro do STF, que deveria ser imparcial, está literalmente manipulando as eleições, tentando garantir que seus próprios aliados mantenham o controle da política brasileira. Este é um ataque direto à nossa democracia, e tudo isso está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Imagine se isso fosse revelado nos maiores jornais internacionais, como a BBC ou o New York Times. O Brasil está em um momento crítico, e o que está acontecendo por trás das cortinas é algo que vai mudar para sempre a história do nosso país. Prepare-se para entender os detalhes dessa história sombria, porque o que vem a seguir vai te deixar abismado. Respire fundo, porque o que vou te contar agora vai te deixar absolutamente revoltado. A denúncia explosiva veio diretamente da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, e expõe um escândalo que está sendo orquestrado por dentro do próprio STF. De acordo com a matéria, um ministro do Supremo está trabalhando ativamente para manipular as eleições de 2026. Ele tem feito ligações secretas para governadores de todo o Brasil, pedindo que se lancem como candidatos ao Senado. Tudo para evitar que a direita, comandada por Bolsonaro, consiga eleger uma bancada forte o suficiente para barrar o que muitos chamam de tirania do STF. Mas o que você talvez não saiba é que o Senado é a única instância capaz de iniciar um processo de impeachment contra os ministros do Supremo. Ou seja, esse ministro está agindo diretamente para proteger o próprio cargo e garantir que ele e seus aliados continuem no poder, se perpetuando à frente de uma instituição que deveria ser imparcial e zeladora da Constituição. Imagine só, um ministro do STF se comportando como um verdadeiro chefão político, manipulando a política brasileira em benefício próprio, enquanto o povo sequer sabe o que está acontecendo nos bastidores. Esse é um escândalo tão grande que deveria ser o principal assunto em todos os noticiários do país. Mas não, ele está sendo abafado pela grande mídia. E a pergunta que não quer calar é: o que mais estão fazendo nos bastidores que não sabemos? Isso é um ataque descarado à nossa democracia, um comportamento inaceitável de alguém que ocupa uma posição de tamanha responsabilidade. Estamos falando de um ministro do STF, uma figura que deveria estar comprometida com a justiça, a imparcialidade e a proteção da Constituição, se comportando como um verdadeiro articulador político. Ele está diretamente interferindo nas eleições, tentando manipular o processo eleitoral e garantir que o sistema corrupto que ele e seus colegas montaram continue inabalável. Acredite, isso vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Esse ministro não está apenas interferindo nos rumos políticos do Brasil, ele está sabotando a própria essência da nossa democracia. Imagine o quanto isso é grave. Um poder judiciário que, ao invés de ser um pilar de justiça, se tornou um instrumento de manipulação para proteger os próprios interesses e para garantir que ninguém possa desafiar seu domínio. E agora, a grande questão é: quem são os culpados por essa verdadeira conspiração contra o povo brasileiro? Quem está por trás disso? Não é difícil imaginar, não é mesmo? Dois nomes imediatamente vêm à tona: Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Esses ministros têm se comportado mais como políticos do que como juízes. Eles estão claramente mais preocupados em proteger seus próprios interesses do que em cumprir o papel para o qual foram nomeados. E um deles, de forma desesperada, teme que seu reinado à frente do STF possa acabar caso a direita ganhe força e consiga realmente controlar o Senado. Não é difícil perceber que tudo isso está interligado. A questão é: qual desses dois ministros é o responsável por essa trama?
Ou será que é um esquema mais profundo envolvendo todos eles? O que sabemos é que o Supremo Tribunal Federal está agindo de maneira cada vez mais descarada e ousada, como se estivesse acima de qualquer lei ou fiscalização. E não para por aí. O que estamos vendo é uma escalada de pressão, não apenas dentro do Brasil, mas também no cenário internacional. Nos Estados Unidos, parlamentares já estão se posicionando, cobrando explicações sobre as evidentes tentativas de censura e manipulação que estão sendo orquestradas dentro do Brasil. Até mesmo Donald Trump, figura central na política mundial, está com os olhos voltados para o que acontece aqui. Ele já demonstrou publicamente sua preocupação com a forma como a democracia brasileira está sendo distorcida, e isso deve ser uma grande preocupação para os ministros do STF. Afinal, como será que o mundo reagiria caso o Brasil fosse exposto como uma nação onde o próprio judiciário tenta engolir a política e controlar as eleições? Isso não pode simplesmente continuar acontecendo sem consequências. E se você acha que o STF está imune a qualquer tipo de punição ou pressão, é bom começar a repensar suas ideias. O que está em jogo aqui é muito maior do que uma disputa política local. Estamos falando de uma luta pelo futuro da democracia, pela liberdade de expressão e pelo direito do povo decidir seus próprios rumos. O STF está indo cada vez mais longe, desafiando a própria razão e os princípios que regem nossa nação. E você acha que isso vai passar em branco? Claro que não. Os ventos internacionais estão se levantando. E o que eles dizem pode ser apenas o começo de uma reação global contra os abusos dessa instituição. Agora vamos analisar a gravidade dessa situação sob uma perspectiva ainda mais assustadora. De acordo com o artigo 39 da Lei do Impeachment, qualquer ministro do STF que exerça atividade político-partidária está cometendo um crime de responsabilidade. Isso mesmo, o que esse ministro está fazendo não é apenas uma questão ética ou moral, é um crime e está claramente especificado na lei. Ele está literalmente violando as leis que regem o próprio cargo que ocupa. Ele não só ultrapassou os limites da imparcialidade, mas agora está diretamente manipulando o processo eleitoral, interferindo na escolha do Senado para garantir que sua própria posição e a de seus aliados permaneça intocada. E se você acha que isso é exagero, deixe-me reforçar. Nenhum cidadão comum pode agir assim sem sofrer as consequências. Mas por que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão acima da lei? Eles acreditam que estão blindados, que nada pode ameaçar sua posição. No entanto, o que vemos agora é que esse abuso de poder está sendo exposto e não pode mais ser ignorado. Se a sociedade brasileira, os governadores e as autoridades competentes não tomarem uma atitude agora, esse comportamento vai continuar se espalhando, afetando cada vez mais a democracia e o futuro político do Brasil. O STF não pode se comportar como se fosse uma espécie de governo paralelo, decidindo quem pode ou não fazer parte do processo eleitoral. É um escândalo inaceitável, e cada minuto que passa sem uma ação direta para barrar esse esquema, o Brasil está mais distante de uma verdadeira justiça e de um sistema democrático que funcione para todos. Agora, imagine o cenário futuro. O que estamos vendo é apenas a ponta do iceberg, e se essa situação não for combatida, o que virá depois será muito mais sombrio. Pense bem, se esse ministro do STF está se sentindo à vontade para interferir nas eleições de 2026, qual será o próximo passo? O que mais está sendo planejado nos bastidores? Estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que se tornou uma verdadeira máquina política, capaz de decidir quem pode ou não concorrer, quem merece ser eleito e, pior ainda, quem deve ser silenciado. Estamos à beira de um cenário onde os ministros não apenas interferem no processo eleitoral, mas também determinam quais vozes serão ouvidas, quais opiniões serão censuradas e quais jornalistas terão o direito de se expressar. Isso não é teoria da conspiração, não é um exagero, é a realidade que está se desenrolando diante de nossos olhos. A sociedade precisa abrir os olhos e entender que estamos em um ponto de ruptura, onde a democracia corre sérios riscos. Imagine só, se esse comportamento não for punido,
o STF se tornará cada vez mais autossuficiente, mais arrogante, mais autoritário. Não estamos falando apenas de um juiz ou de um tribunal. Estamos falando de um poder que pretende exercer controle absoluto sobre a política do Brasil, manipulando as eleições, silenciando opositores e decidindo o destino de todos nós. A situação é gravíssima, e o que mais me assusta é que, enquanto isso, a grande mídia e muitos políticos preferem ignorar o que está acontecendo, permitindo que esse esquema cresça e se fortaleça. Mas será que vamos deixar que isso aconteça sem lutar? A hora de agir é agora. E é nesse ponto que entra a grande verdade. O Brasil precisa mudar radicalmente se quisermos evitar que o STF se transforme numa espécie de monarquia do judiciário, governando nosso país com mãos de ferro. A única maneira de enfraquecer esse sistema corrupto e autoritário é garantir que, em 2026, a direita conquiste a maioria no Senado. Isso não é uma opção, é uma necessidade. Somente com uma bancada forte, composta por senadores que realmente defendam os princípios da democracia e da liberdade, poderemos finalmente desafiar esse monstro que se tornou o STF. E aqui está a grande questão. Será que teremos coragem de tomar a decisão certa? Será que teremos força para enfrentar um sistema que, há anos, controla tudo nos bastidores, intimidando, manipulando e destruindo os opositores? A resposta é simples. A única maneira de restaurar a ordem no Brasil, de devolver o poder ao povo e garantir que nossas eleições sejam realmente livres e justas, é com a presença de 54 senadores de direita dispostos a enfrentar e, se necessário, derrubar os ministros do STF. Essa é a única saída. É isso que está em jogo. Não se enganem. O futuro do Brasil depende de termos um Senado que não se curve diante da tirania, que tenha a coragem de tomar as medidas necessárias para responsabilizar os ministros que desrespeitam a Constituição e manipulam as leis. A luta pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal precisa ser a nossa principal bandeira, e ela deve ser levantada agora. A hora de agir é agora, não podemos mais esperar. Mas você sabe o que é ainda mais revoltante? Os governadores que receberam as ligações desses ministros estão cientes de que isso é um golpe contra a democracia, mas ninguém tem coragem de denunciar, porque sabem que, se fizerem isso, as represálias serão violentas. Eles sabem que quem se levantar contra o STF será perseguido, terá sua vida pessoal e política minuciosamente investigada, será alvo de ataques midiáticos implacáveis e, como já vimos anteriormente, poderá ser processado ou até mesmo ter sua liberdade ameaçada. Isso é uma ditadura disfarçada de justiça. O sistema está blindado, protegido por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição, mas que, na verdade, se transformaram nos maiores inimigos da democracia. E o pior de tudo é que, enquanto os corruptos e traidores se protegem, o povo fica à mercê dessa trama suja. Os próprios jornalistas, que deveriam ser os fiscais da democracia, estão sendo censurados, perseguidos, calados por esses mesmos ministros que se julgam acima de qualquer crítica. O Brasil está sendo transformado em um país onde a liberdade de expressão é um conceito vazio, onde a imprensa livre não pode mais se manifestar sem medo de represálias. É isso que o STF está construindo, um sistema de opressão, uma cortina de ferro que vai impedir qualquer um de desafiar seu poder absoluto. Mas será que o povo vai aceitar essa tirania? Será que vamos ficar quietos enquanto nossos direitos são pisoteados? Ou vamos finalmente reagir e exigir justiça? Agora, imaginem o cenário que se aproxima. Ministros do STF decidindo quem pode ou não disputar as eleições, manipulando os recursos do fundo eleitoral, distribuindo verbas para garantir que candidatos alinhados com seus interesses continuem no poder. Isso já está acontecendo de forma escancarada, e o que nos assusta é que ninguém faz nada para impedir. Estamos diante de um tribunal que se comporta como um partido político, determinando o futuro do Brasil sem qualquer tipo de respeito pelos limites que a Constituição estabelece. Essa situação não é apenas perigosa, ela é uma ameaça direta à nossa liberdade.
ao direito de escolher nossos representantes e ao próprio princípio da separação dos poderes. O STF não pode se tornar um poder absoluto que dita todas as regras, escolhe os vencedores e destrói os adversários. Se continuarmos aceitando essa situação, em breve estaremos vivendo num regime onde a democracia é apenas uma ilusão e a verdade é escrita de acordo com os interesses de um grupo privilegiado. Mas há algo que ainda pode ser feito. Não podemos nos render ao medo, não podemos nos deixar intimidar pelos ataques, pelas represálias e pela censura. A hora de reagir é agora, antes que seja tarde demais. O Brasil não pode se calar diante dessa opressão. Nós precisamos levantar nossas vozes e lutar pela nossa liberdade. A única maneira de restaurar a ordem e a justiça é por meio de uma mudança radical no Senado em 2026. Precisamos de senadores que, ao invés de se curvarem ao poder do STF, se levantem e protejam a verdadeira democracia. Não podemos mais permitir que o Brasil seja governado por uma elite que manipula o sistema para seus próprios interesses. O momento de agir é agora. E se você acha que estamos exagerando ou sendo alarmistas, pense bem. O que estamos vendo é apenas a ponta de um enorme esquema de corrupção que vem sendo montado ao longo dos anos. O STF não está apenas desrespeitando a Constituição, ele está usurpando o poder que deveria ser do povo. Estamos falando de um tribunal que, em vez de zelar pela justiça, tem se tornado um centro de manipulação política, decidindo os rumos do Brasil a seu bel prazer. Não podemos mais ignorar os sinais claros de que estamos caminhando para um sistema onde a democracia será completamente subvertida. Não se trata mais de apenas uma luta contra o abuso de poder de um ou outro ministro. É uma batalha pela sobrevivência da nossa liberdade. E o que nos assusta ainda mais é ver que, enquanto a corrupção e a manipulação avançam, muitos políticos continuam fazendo vista grossa, enquanto outros se alinham com esse esquema para garantir suas próprias regalias. Isso não é mais uma questão partidária. É uma questão de sobrevivência da nossa democracia. Os ministros do STF se tornaram os maiores inimigos do Brasil, decidindo o futuro de nossas eleições, controlando a narrativa e, o mais grave, usando seu poder para calar os opositores e manipular as eleições a favor de seus próprios interesses. Se não tomarmos uma atitude agora, o Brasil pode estar se encaminhando para um cenário de totalitarismo disfarçado de democracia, onde a liberdade de escolha e a voz do povo serão silenciadas para sempre.